Meus irmãos, fiquemos em pé. Vamos iniciar o estudo da palavra de Deus. Abram por gentileza a sua Bíblia comigo no livro das Revelações. Livro das Revelações, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Nós estamos em uma série de estudos. Nós já falamos a respeito da carta à igreja em Éfeso. Falamos também sobre a carta à igreja em Esmirna. E hoje, nesta terceira ministração, vamos falar sobre a carta à igreja em Pérgamo. Estamos estudando as cartas às igrejas da Ásia. Encontraram? Glória a Deus. Então diga um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Mais uma vez, portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, fale conosco. A palavra é tua, mas nós a queremos nessa noite, na medida em que necessitamos. Não retenha nada por intermédio do teu servo. Venha, Senhor, e manifesta o teu poder por intermédio desta palavra da verdade sobre as nossas vidas, para que possamos crescer, para que possamos ser reanimados, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos avançar. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos estudando as cartas às igrejas do Apocalipse, ou cartas às igrejas da Ásia. E essas cartas, elas não são simples documentos históricos ou arqueológicos. Nós temos na historiografia bíblica muitos documentos importantes, manuscritos, pergaminhos, que sustentam, que ratificam a existência, a ocorrência de fatos narrados na Bíblia. Mas essas cartas que estamos estudando, elas vão muito além disso, porque elas são uma correspondência de Cristo Jesus para a sua igreja, não só naquele tempo, mas também nos dias de hoje. Essas cartas, portanto, elas são atuais, elas são para nós. Glória a Deus. Todas elas, você já pôde observar isso, todas elas começam com Cristo Jesus apontando que conhece a sua igreja. Veja bem, versículo 13, com a Bíblia aberta, todos estão com a Bíblia aberta? Versículo 13:
conheço o lugar em que habitas. Mas se você voltar na carta à igreja em Esmirna e for lá no versículo 9 desse mesmo capítulo 2, você vai ver Jesus dizendo: conheço a tua tribulação. E se você retornar ainda à carta à igreja em Éfeso, lá no versículo 2 deste capítulo 2, você vai ver Jesus dizendo: conheço as tuas obras. Jesus conhece cada comunidade, cada povo, a particularidade de cada igreja. Jesus sabe, e Ele mesmo sabendo, se posiciona ao lado da sua igreja, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo dos problemas, mesmo sabendo das debilidades de cada comunidade. Jesus está ali dizendo: eu conheço, mas eu estou com vocês. Eu conheço, mas eu estou cuidando. Eu conheço, mas eu estou zelando. Eu quero que vocês cresçam. E esse é o propósito dessas cartas. Nessa terceira carta, a carta à igreja em Pérgamo, preste atenção nisso daqui. Nesta terceira carta, irmã Maria Auxiliadora, nós seremos grandemente confrontados. Se você acha que na carta à igreja em Éfeso nós já fomos tirados da nossa zona de conforto, se você pensa que na carta à igreja em Esmirna nós já fomos cutucados, nós seremos aqui na carta à igreja em Pérgamo grandemente deslocados da nossa zona de conforto. Sabe por quê? Olha para mim, já vou adiantar. A igreja em Pérgamo é uma igreja que resistiu às perseguições externas, mas era uma igreja que estava sucumbindo aos ataques internos de Satanás. A igreja externamente estava se defendendo bem, estava conseguindo erguer a sua identidade como uma igreja cristã, uma igreja de Jesus, mas sorrateiramente estava permitindo que o inimigo inserisse dentro dela doutrinas malignas, doutrinas danosas, doutrinas que levariam esta igreja a uma destruição certa. É por isso, repito, que nós seremos colocados fora da nossa zona de conforto. Nós seremos tirados do nosso local de conforto, porque essa igreja foi fiel na pressão, mas ela estava tolerando o erro. E a igreja de hoje, a igreja dos dias de hoje, em muitas questões, está incorrendo nesta mesma dificuldade. Está aguentando a pressão política, está aguentando a pressão que vem de fora, mas está tolerando erros, está tolerando pecados, está modificando a essência do Evangelho, que deve conduzir a uma novidade de vida, uma vida em santificação, e está travestindo uma pseudo-liberdade em graça, para poder tornar a verdade mais palatável, mais fácil das pessoas do mundo aceitarem, porque elas podem abraçar, vir para a igreja e permanecer do jeito que estão. Daí o desconforto dessa carne. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar o estudo versículo por versículo então. Cadê sua Bíblia? Abre ela e mostra ela para mim aí. Glória a Deus. É tão bom, irmão, ver que crente carrega a Bíblia ainda. Melhor ainda ver que o crente lê a Bíblia, né? Quando você pega um crente com a Bíblia toda, né, marcadinha, toda escrita, com as páginas amassadas, porque ele lê, é bom demais. Vamos, versículo 12, olha só o que está aí. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Irmãos, já vimos, mas vou repetir. Todas as cartas de Cristo às igrejas da Ásia foram endereçadas ao anjo da igreja. O anjo é o ângelos do grego, o líder espiritual, o pastor da igreja, endereçada ao pastor, ao anjo, para que o conteúdo da mensagem, por intermédio da vida daquele líder, daquele obreiro, chegasse a toda a congregação. Amém? Nós já falamos sobre isso, serei breve aqui. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Veja que Jesus, em cada carta que ele escreve às igrejas da Ásia, ele se revela de uma maneira diferente, de uma maneira peculiar a cada igreja. Vamos comigo? Veja no versículo de número 1, capítulo 2, versículo de número 1, a igreja de Éfeso, Jesus diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só como Jesus se revela à igreja em Éfeso. Agora vamos ao versículo de número 8, quando Jesus escreve à igreja em Esmirna, Jesus diz: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Agora, repetindo, olha como Jesus se mostra como destinatário, como remetente da carta à igreja em Pérgamo. Ele diz: estas coisas, versículo 12, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aí você deve se perguntar: pastor, sobre o que Jesus está se referindo? Que espada é essa de 2 gumes? Meus irmãos amados, nós precisamos regressar ao capítulo de número 1, para a visão de Cristo Jesus glorificado, quando João descreve Jesus em glória, em sublime glória. João, no versículo de número 16, do capítulo 1, me acompanhe, diz assim, ele diz sobre Jesus: ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, de 2 cortes, de 2 lâminas. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui você precisa entender que essa figura de linguagem, essa expressão espada de 2 gumes, ela tem uma razão de ser. Quando Jesus, aqui a igreja em Pérgamo diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem a palavra. A espada é a palavra da verdade, o evangelho da verdade. Quando Jesus, eu sou aquele que tem a espada, ele está dizendo: eu sou aquele que tem a palavra que corta, a palavra que penetra, a palavra que é capaz de dividir juntas e medulas. Vamos abrir a Bíblia agora comigo, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que nos diz o escritor aos Hebreus a respeito dessa espada, dessa palavra. Diz assim, Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, penetra até o lugar em que nada mais pode penetrar, e das juntas e medulas, as divisões mais pequenas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra poderosa é apta para discernir além daquilo que está no mundo exterior, além daquilo que está no mundo do que se vê. Ela pode entrar lá dentro do nosso coração, ela pode discernir aquilo que passa na nossa mente antes mesmo de se tornar uma prática, antes mesmo de se tornar uma ação. Essa é a poderosa palavra, essa é a poderosa espada de 2 gumes. Aqui no original é usado um termo ronfaia, que era a espada dos trácios. Existiam vários tipos de espadas, irmãos. Os gregos, eles usavam as espadas mais curtas. Os gregos e os romanos usavam espadas mais curtas, quase que como adagas pequenas para lutar. Mas os trácios, eles usavam aquelas espadas grandes que a gente vê nos filmes, aquelas espadas longas que cortava dos 2 lados. Por isso era espada de 2 gumes. Ela não era como uma faca que você precisa ficar fazendo assim, né, para ela cortar. Ela cortava de passar de um lado ou do outro, e ela cortava mesmo de longe, porque ela era muito comprida. E é essa espada, é essa a palavra usada aqui, espada de 2 gumes. É essa espada comprida, é essa espada que vai ao longe, é essa espada que corta dos 2 lados. Ela corta para o mundo lá fora, mas ela corta para dentro da igreja também. E é com essa espada que Jesus está dizendo que ele está discernindo, conhecendo as obras da igreja em Pérgamo. Amém? E conhece as obras da igreja nos dias de hoje.
Veja, ao anjo da igreja em Pérgamo. Pastor, que cidade é essa, né? Porque está dizendo igreja em Pérgamo. É uma igreja que está numa cidade chamada Pérgamo. Irmãos, como todas as demais cartas, a cidade de Pérgamo ficava naquela região, naquela província do Império Romano, chamada região da Ásia, que posteriormente ficou conhecida como Ásia Menor. Ali nós tínhamos várias cidades importantes, e não por coincidência, cidades essas que receberam cartas também, como por exemplo Éfeso, como por exemplo Esmirna, que nós já mencionamos. Pérgamo tinha uma particularidade, sabe por quê? Porque lá estava a capital administrativa da província na Ásia. Então Pérgamo era como se fosse uma cidade que é capital de um estado, né? Nós temos Goiânia, que tem a capital, a sede administrativa do estado de Goiás. É assim ou não é? Pérgamo detinha essa sede administrativa daquela região, daquela província conhecida como Ásia. E lá, por ter essa sede administrativa, se assentava para julgar o procônsul romano. O que era o procônsul romano? Ele era uma espécie de desembargador, de governador local, que funcionava como uma segunda instância para as grandes causas ali daquela província. E ele tinha o que o direito romano chamava de ius gladi, ou direito de espada. Presta atenção nisso, irmão. A palavra de Deus não joga a palavra solta ao léu, não. O procônsul, a autoridade maior na Ásia, que ficava em Pérgamo, nesta cidade aqui, a qual Jesus dirige essa carta, ele tinha o direito de espada. Por que ele tinha o direito de espada? Porque o juiz de primeiro grau não tinha o poder de dar uma sentença, de condenar à morte, mas o procônsul tinha. O procônsul podia mandar matar. Se um caso chegasse para ele e ele visse que era pena de morte, ele podia mandar matar. Mas Jesus, quando escreve esta carta à igreja em Pérgamo, ele está se colocando numa posição superior ao procônsul que estava ali e que tinha o direito de espada. Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem a espada, mas não é qualquer espada, não é essa espada dos romanos, não é esse governo de homens na mão. Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, a espada que discerne, a espada que é a verdade, a espada que verdadeiramente vai definir se alguém vai ter vida eterna ou vai para a morte eterna. Jesus está dizendo: eu sou aquele que é muito maior do que essa autoridade que está aí, do que César. Eu sou aquele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Verso 13, acompanhe comigo. Verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Primeira coisa, você deve estar se perguntando: pastor, que negócio é esse de ter o trono de Satanás lá, né? Por que Jesus está usando essa expressão tão contundente, trono de Satanás? Meus queridos, vem mais detalhes sobre Pérgamo que nós precisamos saber. Pérgamo não era só a capital administrativa da província da Ásia do Império Romano. Pérgamo também era uma cidade tremendamente idólatra. Era uma cidade mais afundada na idolatria. Nós vemos hoje a cidade de Trindade, nossa vizinha, com aquela festividade do Divino Pai Eterno, e olhamos para a cidade de Trindade e pensamos: olha que cidade idólatra, não é mesmo? Mas a cidade de Pérgamo, permita-me dizer, era ainda pior. Sabe por quê? Porque lá em Trindade, eles estão ali, né, naquela festividade do Divino Pai Eterno, está tudo em volta ali da catedral, da Basílica do Divino Pai Eterno. Mas lá em Pérgamo, não era só um Deus que eles adoravam. Lá em Pérgamo, nós não tínhamos só um templo, só um altar que o povo deveria prestar culto, não. Lá em Pérgamo, nós tínhamos o altar de Zeus Sóter, um altar, uma estrutura, um
uma estátua de 12 metros de altura, bem na Acrópole, no principal prédio da cidade, visível de qualquer lugar da cidade, que o povo adorava. Mas não parava por aí não era só essa estátua de Zeus não, lá tinha também um templo de Asclépio. Asclépio era o deus, lá na mitologia greco-romana, era o deus da cura, e o símbolo de Asclépio era a serpente. Veja só que coincidência ou não, né? A serpente, a serpente, né? Lá do capítulo 3 de Gênesis, e que terá a cabeça esmagada por Cristo Jesus. Lá tinha um templo do deus Asclépio. O povo ficava lá adorando as imagens das serpentes, cultuando as serpentes. Mas você acha que parava por aí? Não parava por aí não, porque lá também foi construído o primeiro local de concentração do culto ao imperador, porque no Império Romano era obrigatório se adorar o imperador como se uma divindade fosse. Então lá eles tinham a estátua de Zeus, lá eles tinham o templo de Asclépio, e lá eles tinham também as convocações oficiais, porque lá era a sede administrativa da província, para adorar o imperador. E ai de quem não adorasse o imperador. A pena para quem não adorasse o imperador não era uma coisa simples, era pena, na maioria dos casos, de morte. Então, querido e querida, é por isso que Jesus está dizendo que lá em Pérgamo havia o trono de Satanás, no sentido de dizer que lá o centro da adoração, do culto, estava completamente dividido por vários deuses que na verdade não eram deuses, tentando roubar a glória daquele que é o verdadeiro Deus, Cristo Jesus, daquele que é o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis, daquele que é o verdadeiro Senhor, o Senhor dos Senhores. Amém? E ele diz mais: conheço esse lugar, essa situação de vocês, e também que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Pastor, quem é esse Antipas? Outra informação que nós precisamos ter. Por conta desta idolatria que estava instalada na cidade de Pérgamo, havia uma pressão muito grande sobre a igreja de Jesus, para que a igreja de Jesus cedesse ao culto oficial, para que a igreja de Jesus cedesse ao culto ao imperador, para que a igreja de Jesus cedesse aos princípios que Cristo havia estabelecido, de adorar a um Deus só, o Deus verdadeiro. Meus queridos irmãos, essa pressão era tão grande que começaram a existir os primeiros mártires da igreja. Mártir significa aquele que vai contra, aquele que é fiel, aquele que persevera. E aqui, Antipas, não se tem nenhuma informação a respeito desse irmão, apenas o nome dele mencionado como um que foi mártir, como um que perseverou, como um que foi fiel testemunha de Cristo. Por isso que Cristo Jesus diz: minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. A igreja em Pérgamo, ela estava resistindo a essas pressões. Interessante. Sempre Jesus ressalta aspectos positivos da sua igreja antes de denunciar os aspectos negativos. Foi assim na carta a Éfeso, foi assim na carta a Esmirna, e é assim também na carta a Pérgamo. Jesus está dizendo: vocês têm aguentado essa pressão idolátrica, vocês têm aguentado essa pressão demoníaca, esse território de Satanás. Ele até reforça, final do verso 13, onde Satanás habita, esse território dominado por essas hostes espirituais, por essas opressões demoníacas. Vocês têm aguentado firme, têm sido vituperados, vocês têm sido mortos, e vocês têm resistido, vocês têm retido o meu nome, ou seja, têm sido fiéis ao Cristo em que confessaram, e vocês não estão negando a fé. Glória a Deus. Mas, versículo 14: tenho porém contra ti. Aqui está o ponto, irmãos. A igreja em Pérgamo tinha esse ponto positivo: era resistente às pressões que a cercavam, às pressões externas.
Diga comigo, a igreja em Pérgamo resistia às pressões externas que vinha de fora. O problema não eram as pressões externas. Olha só o versículo 14. Tenho porém contra ti algumas coisas. O que Jesus tem contra a igreja em Pérgamo? Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Jesus começa aqui agora a repreender a igreja em Pérgamo. E aí nós, como igreja de hoje, precisamos entender que repreensão é essa e entender se essa repreensão cabe a nós. Jesus começa dizendo: vocês estão permitindo, vocês estão cedendo àqueles que são da doutrina de Balaão. Que negócio é esse, pastor? Você precisa entender o episódio que está narrado em Números, capítulos 22 a 25. Todo mundo conhece a jumenta de Balaão, né? Mas na maioria das vezes esquece, né, a história de Balaão. A jumenta de Balaão foi só um instrumento de Deus. A grande questão nesses capítulos é que Balaão se viu numa posição em que ele queria, por conta da oferta financeira que estava sendo dada a ele queria amaldiçoar o povo de Israel, mas não podia. Ele ia abrir a boca para amaldiçoar, mas não podia. Não tinha como ele amaldiçoar o povo que era abençoado pelo Deus vivo. E por mais que fosse a insistência ali de Balaque muito grande, e todas as ofertas ali, né, trazidas a Balaão, ele não podia ceder. Mas apesar de não poder amaldiçoar, o que ele fez? Ele sugeriu, ele aconselhou Balaque a seduzir o povo de Israel com os casamentos mistos, para que através dos casamentos mistos o povo começasse a comer comida sacrificada a ídolos, para que o povo começasse a adorar os deuses estranhos, para que o povo começasse a se envolver com imoralidade sexual. Essa é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão entra justamente nesse ponto, onde falsos mestres surgiram dentro da igreja em Pérgamo, justamente para fazer o mesmo que Balaão sugeriu a Balaque, justamente para poder falar para o povo: olha, nós somos cristãos, nós abraçamos a identidade de Cristo, mas não tem problema se nós misturarmos com os sacrifícios aos deuses da cidade, mas não tem problema se nós formos lá diante da estátua de Zeus ali, porque todo mundo vai ficar estranho se nós não formos. Não tem problema nós irmos lá no templo de Asclépio, comer as comidas sacrificadas, participar dos cultos da adoração à serpente, porque todo mundo vai. Não tem problema se nós prestarmos cultos ao imperador, porque é a religião oficial, é obrigatório, nós não podemos perder os benefícios da nossa cidadania romana. Então não tem problema nós misturarmos, nós fazermos o sincretismo, é liberdade. Aqui tem um ponto que nós precisamos tomar cuidado. É esse conceito de liberdade cristã que tem surgido dentro das igrejas, muito parecido com essa doutrina de Balaão, porque estão dizendo para nós hoje: não tem problema nós misturarmos um pouquinho com o mundo, não tem problema se nós fazermos um pouquinho do que o mundo faz, não tem problema se nós enchermos o nosso coração com as músicas que o mundo ouve, com a cultura que o mundo propõe, com o jeito do mundo pensar, com o jeito do mundo falar, com o jeito do mundo se vestir. Não tem problema não, porque o Evangelho nos propõe liberdade, e eles ainda têm a cara de pau de citar Paulo, dizendo: todas as coisas me são lícitas, está permitido.
É o evangelho da liberdade. Cuidado, irmão. Esse evangelho da liberdade, na verdade, é doutrina de Balaão, da forma com que estão colocando. E se é doutrina de Balaão, Jesus Cristo está nos mostrando na carta à igreja em Pérgamo que é inaceitável. Tenho, porém, contra ti que vocês estão internamente, por intermédio desses falsos mestres, vocês estão aceitando, vocês estão se misturando, vocês estão cedendo. Mas não para por aí não, porque Jesus no versículo 15 diz o seguinte, olha só o versículo 15, leia comigo: outros sim, não para por aí não, Jesus está dizendo, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pastor, eu lembro desses nicolaítas, porque a igreja em Éfeso, ela repreendia esses nicolaítas, e eu lembro do Senhor ensinar, porque lá na carta à igreja em Éfeso, Jesus Cristo ressaltou esse ponto deles não aceitarem a doutrina dos nicolaítas, as obras dos nicolaítas. Veja aí comigo, Apocalipse capítulo 2 versículo 6, na carta à igreja em Éfeso: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas agora na carta à igreja em Pérgamo, o que Jesus diz? Capítulo 2 versículo 15: tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Jesus está dizendo, essa doutrina para mim é insuportável. Mas que doutrina é essa? Quem se lembra? O que os nicolaítas pregavam? Meus irmãos, eles pregavam justamente uma liberdade carnal disfarçada de graça. Eles pregavam que o corpo e a alma, eles eram indiferentes um em relação ao outro. O corpo pode satisfazer a carne sem contaminar a alma. Jesus Cristo quer a alma. Jesus Cristo, na doutrina dos nicolaítas, não está nem aí com o corpo. Vocês podem participar de festas pagãs, os nicolaítas pregavam. Vocês podem se entregar a essas imoralidades sexuais nesses templos dos deuses estranhos, não tem problema. A alma e o corpo são coisas diferentes. Olha só, mais uma vez, essa suposta liberdade disfarçada de graça. Eles estão dizendo, nós precisamos ser aceitáveis aos olhos da nossa sociedade, da sociedade romana. Meus irmãos, está claro para nós, na carta à igreja em Éfeso e na carta para a igreja em Pérgamo, que Jesus odeia as obras dos nicolaítas. Meus irmãos, se Jesus odeia a doutrina, a obra dos nicolaítas, nós também não podemos aceitá-la, nós também temos que rechaçá-la. Jesus está dizendo, igreja tem que ser igreja, igreja tem que ser eclésia, igreja tem que ser tirada, igreja tem que ser separada, igreja tem que ser diferente. Jesus começa a história do seu povo determinando que Abraão saísse do meio da sua terra, do meio do seu povo, do meio da sua parentela pagã. A história do povo de Deus começa com sair. Quando o povo de Deus chega no Egito e que o povo está sofrendo, está sendo escravizado, Deus tira o povo do Egito, manda o povo sair do Egito. Quando o povo está no deserto, se entregando à murmuração, o povo está manifestando que o Egito ainda está no coração dele, Deus começa a agir para tirar o Egito do coração do povo. Deus, na palavra dele, em todo momento exige separação do seu povo. O apóstolo Pedro escreve, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, é sacerdócio real. Não é para ser misturado, não é para parecer com o mundo, não é para fazer as coisas que o mundo faz, não é para pensar como o mundo, não é para se conformar com esse mundo, como nos vaticina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo de número 12, especialmente o verso 2, é para ser diferente, é para ser nova criatura, é para ser nascido de novo, como Jesus disse a Nicodemos, João capítulo de número 3, importa-vos nascer de novo, ser diferente, nova criatura, novo ser, novo homem. Aleluia.
A igreja em Pérgamo estava sedenta. Tinha gente, tinha obreiro, tinha falso mestre lá dentro, pregando essas doutrinas de Balaão e de Nicolaítas que andam juntinhas uma com a outra. E a igreja estava cedendo. O que eu disse agora há pouco? Que as pressões externas, a igreja de Pérgamo estava rechaçando, mas por dentro, internamente, estava tolerando erros, estava jogando a sujeira para debaixo do tapete, estava encobrindo o pecado, estava querendo sorrateiramente, paulatinamente parecer com o mundo. Versículo de número 16. Portanto, olha o que Jesus manda a igreja em Pérgamo fazer: arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei. Meu Deus, Jesus está dizendo: contra eles eu vou lutar com a espada da minha boca. Ah, meu irmão, a repreensão de Cristo Jesus aqui é no teor de um arrependimento imediato e decisivo. Jesus não está dizendo: os falsos mestres que pregam a doutrina de Balaão, que pregam as obras dos nicolaítas, têm que se arrepender. Jesus não está dizendo isso não. Jesus está dizendo assim, toda a igreja urgentemente precisa se arrepender, precisa mudar o rumo, precisa tomar uma decisão. Não é para ser gradual, não é para ser lento o processo de arrependimento, não. Tem que romper imediatamente com essas doutrinas, com esses falsos mestres, porque se não romper, se não houver um arrependimento genuíno, aí tem uma ameaça escatológica. Ah, meu irmão, quando Jesus Cristo, em sua manifestação como justo juiz, profere uma ameaça escatológica, é melhor a igreja ficar de orelha em pé, porque Jesus disse: se não se arrepender, eu virei e pelejarei com a espada da minha boca. O próprio Cristo vai pegar a espada da verdade, a espada que corta dos dois lados, que penetra até as divisões mais profundas do homem, e com essa espada ele vai pelejar. Engraçado, não é contra o mundo, é contra a igreja que não se arrependeu. Eu falei que nós seríamos colocados em posição de desconforto. Quando nós começamos a ceder ao mundanismo, começamos a ceder a essas doutrinas estranhas que pregam esse sincretismo, essa aceitação, dizendo que é graça. Quando a igreja começa a ir por este caminho, ela está atraindo juízo de Cristo sobre si, e ele virá com essa espada aqui para julgar, e todos que não se arrependerem passarão por esse julgamento e não se safarão de maneira alguma. É impossível escapar às mãos daquele que é o Todo-Poderoso. É impossível escapar às mãos daquele que tem todo o controle e todo o poder. O arrependimento, igreja, se nós estamos nesse caminho, o arrependimento precisa ser imediato. O arrependimento precisa ser imediato. Igreja não foi chamada para ser bem vista aos olhos do mundo, não. Olha para cá. Você está aqui como igreja, é ou não é? Igreja não são as quatro paredes. Igreja é esse corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para ser bem quisto pelo mundo, não. Nós não fomos chamados para sermos pessoas agradáveis ao mundo, não. Muito pelo contrário, o que a palavra nos promete é que nós seremos odiados de todos. O mundo não vai nos aceitar, porque nós não somos do mundo. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quando você se coloca na posição de inimigo de Deus, quando Cristo Jesus vem pelejar com a espada de dois gumes, ah, meu irmão, não será possível escapar desse juízo eterno. 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Interessante. Quando a gente abre a palavra de Deus, nós não vamos fazer agora porque não dá tempo. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós vemos o Pai falando. Quando nós abrimos lá em Marcos capítulo 4, versículo 9, nós vemos o Filho falando à igreja. E agora aqui nós temos o Espírito. Quem tem ouvidos ouça o que? O Espírito, com letra maiúscula, a pessoa da Trindade divina, o Espírito diz às igrejas. Aqui, meu irmão, nós temos algo poderoso demais. A Santíssima Trindade, em plena comunhão, em pleno mimeticismo, ela fala, ela vela, ela zela pela sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Pai, o que o Filho e o que o Espírito diz às igrejas. Está aqui para nós. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pastor, como assim? Me explica esse negócio aí, porque eu quero ser esse vencedor, eu também quero. Vencedor nas cartas às igrejas do Apocalipse é quem resiste, é quem persevera. Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Nós vimos na carta à igreja em Esmirna. Esse que é fiel até a morte, esse que persevera é o vencedor, é o que recebe a coroa da vida. Amém? Você quer fazer parte dos vencedores? Tem que resistir o mundo. Quer fazer parte dos vencedores? Tem que aguentar firme na verdade. Não pode refluir, não pode retroceder. A bênção, a vitória, as promessas é para o vencedor. E quais são essas promessas? Vamos ver comigo? Diga assim comigo, são 3. Primeiro, pode falar, maná escondido. Vamos entender isso daqui. Que história é essa de maná escondido? Bom, nós sabemos que quando foi feita a Arca da Aliança, no momento determinado por Deus, foi colocada uma porção do maná dentro de um vaso, dentro de um recipiente, e esse recipiente foi colocado dentro da arca. O maná foi escondido. Mas ali nós temos uma prefiguração profética do verdadeiro maná, do verdadeiro pão. E quem é o verdadeiro maná? E quem é o verdadeiro pão? É Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu, cadê Jesus? João, capítulo 6, versículos 46 em diante. João, capítulo 6, isso aqui é tremendo. Versículos 46 em diante. Diz assim: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Isso. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem o quê? Vamos entender esse maná escondido. Grava isso, vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Quem está falando é Jesus. Vida eterna, pão da vida, vai guardando. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, ou seja, sem vida eterna. Versículo 50, Jesus aponta para si, é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, se alguém comer deste maná escondido, desse verdadeiro maná, viverá para sempre, terá a vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pastor, então
A promessa aqui é que aquele que for o vencedor, aquele que perseverar, vai ter o direito de participar do pão vivo que desceu do céu, que dá vida eterna. É disso que a promessa fala, é de vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Mas são 3 as promessas. A segunda promessa é uma pedrinha branca. Para nós não faz sentido nos dias de hoje, né? Negócio é esse de pedrinha branca, nem branca, nem preta, nem amarela, nem rosa, nem cor nenhuma, né? Na nossa cultura. Mas veja, nós temos várias teorias teológicas aqui a respeito do que seria essa pedrinha branca, no mínimo 4, mas a mais acertada, a mais precisa, que é condizente com uma interpretação teológica da palavra de Deus, é justamente no sentido de que, naquela época, quem vencia competições esportivas, eles ganhavam um prêmio, um privilégio de participar de um grande banquete festivo, que somente pessoas convidadas, somente convidados especiais poderiam participar da festa, do banquete. E naquela época não se fazia esses convites bonitinhos que a gente conhece nos dias de hoje, com QR Code e tudo mais. Não, naquela época se entregava uma pedrinha branca. E quem tinha a pedrinha branca podia entrar e participar do banquete. O que está sendo prometido aqui, meus irmãos, é que aquele grande banquete, as bodas do Cordeiro, quem tem a pedrinha branca, quem for resiliente, resistente, perseverar até a morte, for o vencedor, vai ter o direito de entrar e de participar, mas só o vencedor. E a terceira promessa, caminhando para o final, é um nome novo. Diga comigo, um nome novo. Na pedrinha branca vai estar escrito um nome novo. Que negócio é esse de nome novo? Ah, meu irmão, para o povo de Deus, para a cultura judaica, o nome é a identidade. O nome carrega a identidade. Quando nós começamos a estudar essa questão de mudanças de nomes, nós vamos lá no capítulo 17 do livro do Gênesis e percebemos Deus mudando o nome de Abraão. Era Abrão e passou a ser Abraão, porque com aquela mudança de nome, Deus estava mudando a história, a trajetória, a identidade, fazendo Abraão se direcionar para o cumprimento da promessa. Quando a gente olha para o capítulo 32 do mesmo livro do Gênesis, nós vemos Deus mudando o nome de quem? Jacó. Jacó, que era suplantador, ele, depois de lutar contra o anjo do Senhor, recebe o nome de Israel. Nome novo, identidade nova, promessa sendo cumprida, sendo executada por Deus, direcionamento divino para a vida daquele homem. Então, meu irmão, quando nós vemos aqui a promessa de um novo nome, nós podemos saber, é um nome novo, é uma identidade nova, é um caminho direcionado pela promessa, um caminho que deságua na Sião celestial, é coisa maravilhosa. E a palavra nos diz mais, é um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem aqui é casado? Eu tenho certeza que os casados aí, geralmente, né, chamam o cônjuge por um nome diferente, quando está na intimidade. É ou não é? É ou não é? Eu não chamo pelo nome completo, não sei quando está bravo, né? Fulano de tal, está bravo, já sei, chamou meu nome. Ah, meu amor, meu bem, minha querida, né? Meu anjo e outras coisas. É um nome de intimidade. É um nome que só os dois conhecem. Tem nomes que verdadeiramente são só os dois conhecem, só o casal que conhece, porque é usado lá no âmbito da mais íntima comunhão do casal. É ou não é? Aqui é um nome novo, que só quem o conhece recebe.
Aqui está falando de uma identidade, de uma proximidade, de uma comunhão, de uma intimidade perfeita com aquele que vai dar o nome. Ah, meu irmão, eu lembro de cantares, eu sou do meu amado é meu. É coisa maravilhosa, é uma intimidade que nós vamos desfrutar quando estivermos lá, junto com o papai, junto com o filho, junto com o Espírito, numa comunhão perfeita com os santos. Aleluia! Eu preciso concluir. Essa carta à igreja em Pérgamo, ela é uma advertência para a igreja dos dias de hoje. Se nós queremos maná escondido, que tipifica a vida eterna, se nós queremos pedrinha branca, que tipifica acesso às bodas do Cordeiro, se nós queremos novo nome, que tipifica uma identidade de intimidade e de comunhão perfeita com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos lançar fora a doutrina de Balaão e as obras dos nicolaítas. Nós não podemos aceitar essas coisas, nós não podemos aceitar esse sincretismo travestido de graça, essa tolerância chamada de amor, essa tolerância que na verdade é uma libertinagem e não é liberdade coisa nenhuma. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Igreja, quem tem ouvidos ouça.